Você deve estar se perguntando, cadê o convidado, Jessie? Mas não temos convidado hoje, porque hoje é um episódio especial, gente. Hoje é o episódio que marca o final da primeira temporada do podcast Positivamente. Então eu tô muito feliz de estar aqui, da gente ter concluído essa temporada. E a gente ficou pensando aqui na produção como que a gente poderia encerrar essa temporada. E a gente teve o foco, né? A gente sentiu de falar sobre aprendizados. Então, o que eu aprendi como ser humano, como profissional nessa temporada? As coisas que eu realmente fui abençoada, os presentes que Deus me deu. Eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Vou contar aqui pra vocês os melhores momentos. A gente separou aqui trechos mais marcantes do Positivamente pra você viver com a gente esse momento. Eu vou comentar sobre eles. No final, eu separei um trecho, um texto, algo que realmente está no meu coração, que Deus vem falando comigo sobre esses aprendizados, sobre você colocar a mão na massa e sobre você realmente fazer aquilo que você sente que você precisa fazer, sabe? Então fica com a gente até o final. E eu também queria pedir pra você deixar o seu feedback pra gente lá nas nossas redes sociais. O que você achou dessa primeira temporada? Os temas foram pertinentes, não foram? Você aprendeu bastante com a gente ou não? Pra gente saber se a gente tá realmente cumprindo o nosso propósito. Então deixa o seu feedback, fala lá comigo, me manda no meu Instagram, @jessb, manda no Instagram do Positivamente, @positivamente.podcast, que vai ser um tempo bom, vai ser um tempinho assim, sabe? Não muito longo, mas eu tenho certeza que você não pede por esperar essa segunda temporada que tá incrível. Temos novidades, eu não vou falar muito aqui porque eu não posso falar spoilers, mas assim, vocês vão gostar muito, muito mesmo, porque eu já tô muito empolgada com o que tá por vir. Pra começar aqui a sessão dos melhores momentos, dos momentos mais especiais pra mim, vou começar com um convidado muito especial, que é o Dudu Nunes. Gente, esse episódio foi sobre como combater o medo, né? Então o título é Deu medo? Vai com medo mesmo. Então, por que eu separei esse trecho para vocês ouvirem aí em casa? É porque é um trecho que me encoraja muito, porque o medo é um sentimento que a gente não tem como não sentir. Ele vai estar sempre por perto. Então, como a gente lidar com esse sentimento? E o Edu traz aqui algumas dicas para você lidar com esse sentimento. Então, aumenta o volume, bora conferir as dicas do Dudu Nunes. Ele falou assim, 5 R's, para você não esquecer. 5 R's. 5 R's. Vai fazer mais sentido em inglês, mas a gente traduz. O primeiro é recognize. Então, você reconhecer quando você está sentindo medo. Porque muitas vezes o medo ele começa com uma semente, né? Sim. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. O medo, ele vem quando eu valorizo a palavra do inimigo. E às vezes é algo pequeno. Por exemplo, o inimigo vai falar, Jesse, vai faltar recurso. Fica aqui no fundo da mente. Só que aquilo, quando eu não quebro, ele vai crescendo. Eu não consigo quebrar aquilo que eu não reconheço. Eu não consigo substituir um pensamento que eu não diagnostiquei. Então, esse ponto 1, primeiro R, é literalmente quando você vai para o médico para fazer um check-up. Deus, como o salmista fala no Salmo 139, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, reconhecer. Espírito Santo, me ajuda a reconhecer os meus medos, os meus traumas. Quais são? É o medo de investir, é o medo de entrar numa empreitada. Eu já vi jovem que está noivado aí num noivado de 7 anos porque tem medo de casar. Pessoa que tem um baita potencial para começar um empreendimento e estourar, mas tem medo do fracasso. E a verdade é que o sucesso ele sempre vai flertar com medo. Porque Davi, com certeza, ele flertou com medo quando ele foi enfrentar Golias. Com certeza. Moisés, ele flertou com medo para libertar o povo do Egito. Muito. Pedro, ele flertou com medo para andar sobre as águas com Jesus. Então, o sentimento, ele é natural, mas ele não pode me parar. Então, reconhecer. O segundo é repent. Então, me arrepender de ter acreditado naquela mentira. Porque o medo ele vai estar fundamentado numa mentira. Eu tenho medo de faltar recursos. Qual que é a mentira? Que Deus me abandonou. Que Deus ele não se importa comigo. Eu tenho medo de ficar sozinho. Qual que é a mentira? De que eu não sou bom o suficiente, que ninguém vai gostar de mim, etc. Então, me arrepender. O que eu faço? Reconheci o medo? Deus, me perdoa por acreditar que o Senhor iria me abandonar.
eu peço perdão. E é algo que eu tenho feito tanto que virou automático. Eu faço quase 2 a 3 dias, a cada 3 dias eu faço isso. Então, Nossa, vou precisar fazer também. Não, isso é muito bom. Você vai ver que dá muito resultado. Uau! É literalmente um processo de metanoia, deixar o Espírito Santo mudar a sua mente. Exato. Porque a guerra é aqui, ó. É por isso na que Paulo mente, fala, né? é na mente. É o capacete da salvação. Eu preciso Exato. vestir o capacete da salvação. Então, o segundo R é o repent, arrependimento. Terceiro, receive forgiveness, é o recebimento do perdão. Por que isso é importante? Se eu não me sentir perdoado quanto àquela crença errada que eu tive, eu vou lutar de um lugar de derrota. Eu tenho que fazer por merecer. Agora eu vou ter que recuperar o tempo perdido. Exato. Então, o terceiro ponto é simplesmente receber. Uau, eu sou amado. Deus me ama, Ele está cuidando de mim. Obrigado, Jesus. Recebe. Quarto, rebuke, repreender. Então, eu repreendo agora essa mentira. Eu quebro esse sofisma, esse padrão. Lutero falava o seguinte, eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de construir um ninho. Então, o que é repreender? Eu estou quebrando agora essas mentiras. Paulo vai falar de você lançar um pensamento cativo a Cristo. É literalmente, peguei. Essa mentira eu peguei, eu não serei um fracassado, a minha família não será destruída, eu não vou falir, eu serei generoso, eu tive problemas, talvez o meu avô traiu a minha avó, talvez o meu pai, mas isso não vai acontecer comigo, eu quebro isso, eu repreendo isso em nome de Jesus. E o número 5 é replace, substituir. Agora que eu quebrei um padrão errado, eu preciso substituir com uma verdade. Qual que é a verdade? Deus é o meu pai e Ele sempre vai cuidar de mim. Ele está abençoando a minha família. Eu serei um homem fiel, eu serei uma mulher fiel, eu serei um bom pai, eu serei uma boa mãe. Então, esses 5 R's para mim é algo que me ajuda muito a lutar as minhas batalhas. Eu quero convidar vocês que estão assistindo a realmente colocar isso em prática. No começo vai ser um pouco mais, assim, mecânico, mas depois vai virar algo muito automático na sua vida, você vai ver que vai funcionar. Uau, esse episódio falou muito comigo. Quando a gente tava gravando, eu sentia muito Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo. E depois, quando eu ouvia, até hoje eu uso esses 5 R's, então toda vez que eu sinto medo, eu já penso, reconhecer o medo. E eu vou fazendo esses 5 steps, então foi um episódio muito especial. Quando a gente gravou esse episódio, as pessoas começaram a ouvir, começaram a dar o feedback que realmente estava ajudando elas a combater o medo. Então a gente viu que a gente estava realmente cumprindo o nosso propósito como o podcast, sabe? Que é ajudar você que tá ouvindo, que é inspirar a sua vida. Esse segundo trecho que eu separei aqui pra você é muito especial pra mim, porque ele é o primeiro episódio do quadro Encontro com Deus. Você deve saber, né? Se você não sabe, deveria estar sabendo. O que é esse quadro? É um quadro onde eu senti de convidar pessoas que são publicamente conhecidas, mas que elas não trabalham falando de Jesus, falando de Deus. Então, a primeira pessoa desse quadro foi a Bruna Ramu, que de convidada do Positivamente passou por uma grande amiga. Então, hoje ela é uma grande amiga. Um beijo pra você, Bru. Muito feliz de ter te conhecido, do Positivamente ter proporcionado isso pra minha vida. Então, vamos conferir aí o trecho da Bruna. Mas a partir do momento que eu vim para São Paulo e que eu comecei a conhecer outras pessoas e que eu comecei a ver que existia um mundo além daquilo, da minha realidade, foi muito difícil continuar. Então, aquele mundo me envolveu. Aquelas coisas me envolveram. Mas é tudo muito ilusão, porque nada disso se compara ao que eu tô vivendo hoje. Ao que Deus pode proporcionar, sabe? Porque o que Deus proporciona é eterno. O que o mundo proporciona é ilusão, é passageiro, morre, sabe? Morre. A gente não leva com a gente nada desse mundo, nada. E agora a eternidade, ela tá aí. Eternidade, é eterno. Jesus, ele vive, ele é eterno. A palavra diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Essa parte que a gente acabou de ouvir, a Bruna falando sobre a ilusão desse mundo, né, de glamour e tal, conectou muito comigo, porque eu já falei aqui no Positivamente, mas eu também sou atriz e também já tive essa questão
da ilusão. Então, quando a gente conversou, a gente se conheceu no Positivamente, quando a gente conversou, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, sabe? Uma história muito parecida, famílias parecidas. Então, a Bruna é um presente que o Positivamente me deu. E uma curiosidade pra você, contando mais do lado pessoal da minha vida, no dia que eu fui conversar com a Bruna, a gente foi fazer essa gravação, foi um dia péssimo. Péssimo, gente, vocês não têm noção. Foi um dia que o meu carro acabou a bateria. Eu tive que chamar o seguro não resolveu, eu tive que chamar outra pessoa. Enfim, deu tudo errado. Aí eu tava fazendo uma mudança de apartamento, então a minha rinite atacou. Gente, eu tava péssima. E aí eu tava chorando antes de começar a gravar com ela, né? Porque era a primeira pessoa do quadro Encontro com Deus. Eu tava nervosa. E aí eu fiz uma oração e Deus é perfeito, gente. Virou uma chavinha na minha cabeça. Eu entrei pra gravar e a conversa foi incrível. Até o Cacau da produção falou assim: caraca, tipo, não parecia que você tava mal, sabe? Eu não parecia mesmo. E eu saí daquele dia da gravação sentindo que realmente eu tava cumprindo o meu propósito na Terra. Porque não é normal, né? Você tá muito mal e de repente você vai fazer uma coisa, fica muito bom e aí você fica muito feliz. Então, quando tem um propósito, quando tem verdade, quando tem Deus, tudo se resolve. Então, foi muito marcante pra mim e hoje a Bruna é uma das grandes amigas. Muito feliz por ter te conhecido, amiga. Esse terceiro trecho que eu separei aqui pra vocês também é muito legal, é muito especial e é um tema de mais responsabilidade. Era um tema que eu não tinha muita autoridade pra falar, não conhecia muito do assunto, não era o meu lugar de fala. Então foi muito legal porque eu aprendi muito com esse podcast e é o que eu falei pra vocês lá no começo, né? Essa temporada do Positivamente me enriqueceu muito de conhecimento. E é o Kriegner. Para quem não sabe, o Kriegner é líder do Dunamis Movement. E ele explicou muito sobre política e religião. Será que política e religião combinam? E política não é um assunto assim que eu me interesso muito, sabe, gente? Então esse podcast foi um podcast que eu aprendi demais. E a gente separou um trecho muito especial pra você, de algo que realmente a gente ouve muito falar aí por aí, será que foi Deus? Será que não? Então vamos conferir. Porque Romanos 13 é muito interessante de ver que ele fala assim, se não me engano, no versículo 6, que ele diz que não há autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. E tem gente que lê isso e fala assim, uai, mas é Deus que coloca então as pessoas no poder? Aí você fala, não é, porque quem votou no Lula para presidente foi o povo brasileiro, quem votou na Dilma para presidente foi o povo brasileiro, quem votou no Bolsonaro, não foi Deus que foi lá e fez o negócio acontecer, foi uma democracia. Quem votou no Hitler, não foi Deus que colocou o Hitler lá, foi uma votação indireta na época, mas assim, foi lá uma votação e eles escolheram. Então tem um negócio que a gente precisa olhar aí, quando a Bíblia tá falando sobre autoridade e que a autoridade foi estabelecida por Deus, não é um CPF, é um CNPJ. O princípio da autoridade, ou a posição de autoridade foi estabelecida por Deus, a questão da liderança. Agora, a pessoa que ocupa aquele lugar, ela não necessariamente foi levantada por Deus. Ela pode ter sido levantada por homens. Tanto é que no versículo mais à frente, ele diz que os magistrados, ou seja, os líderes, né, e aí prefeitos, presidentes, deputados, enfim, quem está na posição de autoridade, eles são servos de Deus se cumprirem pontualmente o seu ofício. Então, eu sempre falo assim, cara, tem gente que tá na bancada evangélica e que não é servo de Deus, porque não tá cumprindo o cargo que foi chamado para cumprir. E tem gente que não é evangélico e não é da bancada evangélica, mas que é um baita de um servo de Deus, porque tá lá fielmente cumprindo o papel e querendo o bem da sociedade, fazendo uma gestão transparente, tendo resultados efetivos. Então tem essa diferenciação que ela é muito importante da gente considerar. O Kriegner é incrível. Eu aprendi muito com esse podcast e eu também acho que ele traz pra gente uma autorresponsabilidade, sabe? Porque a gente tem mania de falar, não, foi Deus que colocou, porque Deus quis assim. Cara, não. Quem colocou tal pessoa no poder fomos nós, né? Nós votamos. E quando a gente não vota, quando a gente se omite, a gente dá a voz para quem está votando. Então pensem nisso, esse foi um tema que me fez refletir muito, aprendi demais. E se você se interessa por política, você tem dúvida de política e religião, volta lá nesse episódio que eu tenho certeza que você vai aprender demais. O quarto trecho que eu separei aqui para vocês também é um encontro com Deus. Você já pode ir pensando aí, qual será? Também com uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mãe incrível, que é a Mari Simas. Gente, esse episódio foi muito especial. A gente gravou assim muito tempo, muito mais do que a gente previa. E foi um episódio que eu chorei.
Foi o primeiro e o único episódio que eu chorei na nossa temporada, porque realmente toca o meu coração o assunto que a gente conversou muito, que é sobre família. Então, vamos conferir aí o que eu tava falando que eu chorei? Vamos ouvir, vamos ouvir? Eu fico, assim, muito feliz de coração, assim, por ouvir a sua história, porque a minha mãe, minha família, assim, eu tenho uma família grande, tenho duas irmãs mais velhas, um irmão mais novo, e eu sempre fui apaixonada pelo meu pai. E minha mãe casou muito novinha. Minha mãe ela ficou grávida com 18 anos. Então, tipo, é a mesma coisa assim, mais nova que você ainda. Então, foi tudo muito conturbado, foi tudo muito doido. E minha mãe, ela nem conhecia Deus assim. Minha mãe, ela ia na missa, mas ela não tinha relacionamento com Deus. E, enfim, muitas vezes ela quis desistir da família dela por N motivos. E até que tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, uma mulher maravilhosa de Deus, e falou pra minha mãe assim: por que você não busca do Senhor antes de tomar uma decisão? Aí a minha mãe, tipo, buscar de Deus? Mas como assim? Deus fala, ai, me poupe, né? Tipo, aí ela, não, busca de Deus antes de você tomar uma decisão. Uma família é tão importante, né? Suas filhas e tal. Aí minha mãe, nem ligou. Aí depois ela, mas como que busca de Deus? Aí ela pegou e falou assim: na minha igreja, você vai lá, Deus fala na palavra e tal. E a gente foi. Eu tinha 9 anos de idade. A gente foi e eu tava desesperada, porque minha mãe tinha brigado com meu pai, eu tava desesperada. E aí veio a palavra de Ló, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que tinha muita prostituição, né, e muita promiscuidade, mas aí Deus fala pra Ló sair da cidade. E aí ele fala assim, mas não olhem pra trás. Sim. Se você olhar pra trás, você vai virar uma estátua de sal. Sim. E ele né, e a mulher de Ló, ela olha pra trás. Sim, e ela vira uma ela estátua vira. de sal. E aí, na palavra, Deus falou assim: se você fizer aquilo que você está querendo fazer, você vai virar uma estátua de sal na minha presença. Aí a gente ficou chocada, né? Tipo assim, como assim? Não faça isso. Se você pôr a sua mão, eu tiro a minha. Deixa que eu tô fazendo a obra. Confia, descansa, me busca em primeiro lugar, que todas as outras coisas serão acrescentadas. É lindo. A minha mãe saiu daquela igreja, Mari, você não tá entendendo. Ela falou assim, gente, o que é isso? Deus falou comigo, tipo, enfim, pra não me estender muito aqui, mas a minha mãe começou um processo de buscar, começar a entender uma coisa nova, né? Muita gente que tá ouvindo pode estar passando por isso, enfim. Então ela ia, tal, não sei o que, Deus falava com ela, pá. E aí foi que aconteceu a obra Master Blaster, que meu pai, ele é operado, ele tinha feito vasectomia quando eu nasci, e depois de 11 anos minha mãe ficou grávida. E ela ainda não tinha se batizado, ela estava conhecendo a palavra, ela ficou 2 anos conhecendo, e aí ela ficou grávida, e meu pai, tipo, não entendeu nada. E aí ela foi na igreja, e nesse dia, e Deus falou assim, face a face com ela, Mari, foi a palavra de Ana era estéril, e ela queria muito ter um filho, e Deus concedeu para ela Samuel, que foi o filho da promessa, enfim, muito usado por Deus, o profeta Samuel. E aí Deus falou para minha mãe, tipo, você dará luz a um varão e ele será Samuel e ele vem para uma grande obra. Então, vai vir um vendaval, vai vir o vendaval, mas finca suas estacas na rocha. O que é a rocha, gente? Para quem tá ouvindo, é Deus, é Jesus, porque você vai vencer. E foi isso que aconteceu, minha mãe ficou grávida, ninguém entendeu nada, ela saiu daquela igreja falando que era Samuel, que era Samuel, que era Samuel. E meu irmão nasceu, hoje ele tem 17 anos, ele é a maior bênção da nossa vida. Amém. Tipo, ele é especial, assim, ele é um anjo. A minha família mudou, tipo, eu até me emociono de falar isso, porque eu sou muito grata a Deus por ele ter falado com minha mãe, sabe? E minha mãe não ter desistido. Então, eu sou muito... Eu nunca chorei no podcast. Nunca chorei gravando. Sinto privilegiada. É sério. Mas, tipo, eu até sei que minha mãe vai chorar quando ela ouvir isso. Mas, assim, tipo, minha mãe, ela não desistiu. Porque Deus falou com ela, sabe? E hoje eu tenho uma família, assim, que eu honro demais. E eu sou quem eu sou por causa disso. Então, Deus... Eu sou muito grata pela sua vida também, porque
você não desistiu, sabe? Você e o Felipe foram buscar a fonte certa. E hoje vocês estão colhendo os frutos, que é ter uma família maravilhosa, filhos maravilhosos. Então, assim, gente, busquem dessa fonte que é Deus, porque vale muito a pena. É muito importante falar que a gente estava até conversando outro dia, porque assim, é lógico que a gente tem que querer, mas se a nossa raiz não tiver em Deus, a gente não consegue. Não. Então, assim, a gente se ama. Assim, eu tenho absoluta certeza de que Deus fez a nossa família. Absoluta certeza, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou apaixonada pelo meu marido, agradeço todos os dias a Deus o homem que ele é para mim, sabe? Uhum. Mas a gente tem a certeza de que a gente precisa ser firmado em Deus. Nossa, sério. Esse dia foi demais, eu fiquei chocada até comigo mesma. Então, pra quem tá ouvindo aí, gente, é um relato meu, tá? Não é da Mari, eu tava compartilhando com ela tava me falando sobre a família dela. E o assunto família mexe muito comigo. Porque muitas pessoas falam assim, Jessie, mas eu não acredito em Deus. Ou, né, por que você acredita em Deus? Eu falo assim, porque eu vejo Deus na minha família. Se não fosse a minha mãe ter ido buscar realmente de Deus uma palavra e tivesse perseverado, sabe? Tivesse insistido na nossa família, a gente não teria a nossa família unida hoje. E eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou. Então, o assunto família mexe muito comigo. Então, você que tem a sua família e que está passando por uma dificuldade, que está vivendo um momento difícil, não desista da sua família. A família é plano de Deus para o homem. O plano de Deus inicial nunca foi a igreja. A igreja existe para restaurar as famílias que foram destruídas. Então, se você tem uma dificuldade, não desista. Vai atrás, tenta, ora, sabe? Busca uma palavra de Deus porque Ele honra. Então, hoje, por exemplo, saindo aqui da gravação do podcast, eu vou encontrar minha família, porque é aniversário da minha irmã. E assim, eu olho para minha família e eu vejo Deus. Então, busca da fonte certa. A Mari buscou da fonte certa, a Mari Simas, que eu estava conversando nesse podcast, ela também não desistiu, ela também passou por dificuldades, ela também sofreu, tá? E hoje ela tem uma família muito maravilhosa. Então, a vitória é certa, só você buscar no lugar certo. O quinto trecho que nós separamos para vocês aqui tem tudo a ver com o quarto trecho. Você já deve estar pensando, Mari Simas, Felipe Simas. O primeiro casal que eu tive o prazer de convidar e conversar e que hoje também, gente, tornaram meus amigos, tá? Olha como esse podcast é uma bênção, uma bênção. E o episódio do Felipe é um episódio muito sensível. O Felipe tem um dom da fala, ele fala com uma paz, assim. E eu acho que o mais impactante do episódio dele foi a experiência, o encontro que ele teve com Deus, com o Espírito Santo. Então, a Mari até dá um spoiler no episódio dela, mas aí ela não conta, ela deixa pra ele contar que como foi, assim, ele não acreditava em Deus, ele não conhecia Jesus. E aí, um belo dia, ele pega uma Bíblia do meio da natureza e sai. E aí, ele tem esse encontro sobrenatural que a gente vai conferir agora. Eu lembro que meu irmão, ele chegava Uau. pra mim assim, o Rod é meu irmão, eu tenho 27, eu acho. Hoje, e o Rod tem 28. Se eu não tiver 28, ele 29, porque eu não tô lembrando agora. Maravilhoso. Mas é um ano só de diferença. Então a gente passou a nossa vida inteira muito conectado pelo olhar, assim. Uhum. Para onde a gente ia, a gente se olhava e falava assim, cara, é isso que a gente tá precisando nesse momento. Então a gente embarcava junto na jornada. E durante esse ano, a gente não conseguia sentar na mesma mesa, assim, a gente não conseguia se olhar, porque parecia que existia um bloqueio. E hoje eu consigo ver que eu tava literalmente cego. Eu tava assim, tinha Uma venda espiritual nos seus olhos. Exatamente. E que na época eu não fazia ideia do que era. E terminado esse ano de caos interno, corta para. Tá. Na época de Nova Iguaçu, onde Daniel ia me evangelizando, mesmo sem saber o que ele estava fazendo, me deu uma vontade de comprar uma Bíblia. Nessa época, eu comprei uma Bíblia e nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida. E ela permaneceu fechada dentro do meu quarto. E nesse tempo, quando terminou esse ano caótico, eu tinha 2 dias de férias para iniciar um novo trabalho.
E o meu irmão me convidou para ir para casa dele em Tamonte, que é Serra da Mantiqueira. É um espaço totalmente natureza, assim, corre um riacho por trás da casa do pai dele. E Que delícia. Quando eu cheguei lá, não sei porquê, quer dizer, hoje eu sei porquê, eu levei a Bíblia na mochila, entre outras coisas, tá? Levei a Bíblia assim, não, mas é verdade, é importante expor isso, assim, eu tinha vícios carnais, então Uau. a Bíblia, ela não fazia parte da minha vida, mas as outras coisas faziam, então eu levei a Bíblia e essas outras coisas. E essas outras coisas. Então, chegando lá, eu tava com casaco, era inverno, era julho, né, ia ser até uma festa julina ou junina, não me recordo. Eu tava muito frio, eu botei o casaco, botei a Bíblia no peito, assim. Na jaqueta, assim, como é que é o nome disso? No bolso. No bolso. Mesmo, né? No bolso. E aí eu comecei a subir o riacho. E naquele momento, algo estava me guiando e eu não sabia o que era, mas ao mesmo tempo fazia muito sentido, assim. Eu tava com uma Bíblia na natureza e de repente eu achei um tipo de uma piscina natural. Foi quando eu abri a Bíblia em Provérbios, que eu na época também não fazia ideia do que era, e Provérbios 3, que é uma exortação à sabedoria. Então eu abri a Bíblia, que era exatamente no meio, eu me despiz, né? Eu tirei minha roupa, fiquei pelado e me joguei para trás. E aí quando eu voltei eu acho que quando você me lançou esse versículo, que é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho que ali foi o início dessa transformação. E é incrível porque é uma transformação literal. Hoje eu falo assim, a fé, ela é um milagre. Você crer que Jesus, ele veio e ele nasceu de uma virgem e ele ressuscitou, e ele curou enfermos, ele andou sobre o mar, e ele acalmou a tempestade. Assim, a fé, ela por si só já é um milagre absurdo. Exato. Absurdo. E se ela não for encarada como um milagre, a gente tende a intelectualizar algo que não tem como você intelectualizar. Não tem como você falar assim, não, mas, pô, isso daqui aconteceu por causa disso. Não, cara, é um milagre. É um milagre e ponto. Milagre não se discute. Sensacional, né? Sensacional. Gente, a gente vê que ele realmente, assim, foi guiado, pegou uma Bíblia, estava na natureza, abriu a Bíblia e pá, teve um encontro com o Espírito Santo. Então, esse encontro pode acontecer com você a qualquer momento na sua vida, que você possa se inspirar na vida do Felipe. Eu já admirava ele como pessoa, como pai, como artista. Agora eu admiro ainda mais a sabedoria que Deus dá pra ele, a propriedade com que ele fala, sabe, gente? Então, se você gostou desse episódio, volta lá também pra ouvir, que vale muito a pena. É um menino muito sábio. Deus usa muito a vida dele, a vida da Mari, e eu sou muito feliz, porque hoje nós somos grandes amigos. Então, um beijo pra vocês, família maravilhosa. Que você possa também, você que tá ouvindo, ter esse encontro sobrenatural com o Espírito Santo, que você possa agir também, né? Porque a gente vê que o Felipe agiu. Ele pegou uma Bíblia, saiu, foi para um lugar reservado. Que você possa se inspirar e também fazer o mesmo. Falando sobre encontro sobrenatural, experiências, temos o episódio dos milagres, curas e maravilhas, que foi o episódio com o Cabeto, né? Gente, que menino especial, cheio da presença de Deus. E aí eu tava indo pro banheiro, encontrei com ele, com os amigos dele, e Deus falou no meu coração: convida esse homem pra falar sobre cura, milagres e maravilhas. E era um tema que eu já queria muito falar, porque eu acho que é um tema que existe muita curiosidade e que a gente não sabe muito bem explicar, né? O sobrenatural, milagre. Ninguém sabe explicar muito bem, porque é inexplicável. Então, esse podcast foi muito especial pra mim. Se você tem curiosidade sobre milagre, cura, viver o sobrenatural de Deus, escuta lá esse episódio com o Cabeto. E agora a gente vai ouvir aqui com vocês o que são milagres na linguagem do Cabeto. Milagre é tudo aquilo que a gente não pode fazer. Ponto. Uau. Tudo aquilo que a gente não pode fazer. Ponto. A humanidade, ela não tem capacidade de exercer um domínio sobre o milagre.
Porque existiu uma temporada das pessoas viverem milagres acerca do evangelho e como isso foi bem banalizado no contexto que nós vivemos hoje em dia, as pessoas elas criaram uma mística e criaram um padrão de que milagre é vivido de tal forma, nesse segmento, que milagre ele só é a operação de curas em relação ao físico, mas milagre é tudo aquilo que o homem ele não tem a capacidade de fazer, que só Deus tem a capacidade de realizar. Muito bom. Porém, Deus ele utiliza muitas vezes o próprio homem, pessoas, para que o seu poder ele seja manifesto na terra e então os milagres eles sejam concretizados. Eu costumo dizer, eu até anotei aqui, que a operação dos dons, quando a gente fala sobre milagres e curas, a gente está falando sobre dons também. E Exato. a operação dos dons, ela não vem no nosso coração para que venhamos ficar soberbos acerca do que nós estamos vivendo, ou para que nós possamos, de alguma forma, como é que eu posso te dizer? De alguma forma a gente possa ficar enriquecido com o que o dom oferece. Mas a operação dos dons, ela vem para contribuir, para que a minha fé, para que a sua fé, para que a nossa fé, ela se conecte de uma forma plena com a base e como eu posso dizer, com a fonte. Exato. Que é o próprio Deus. Amém. Então, a operação, você viver milagres, nada mais é do que você se conectar com a fonte que é o próprio Deus. O intuito do milagre é exatamente estarmos conectados em fé com Deus. Uau, é isso. Milagre não se explica, ninguém explica a Deus. Então, esse episódio foi realmente impactante, gente. Quando o Cabeto chegou aqui no estúdio, eu já senti uma presença sobrenatural de Deus, meu coração já ficou meio que acelerado. E aí ele falou assim pra mim: a gente vai viver milagres hoje aqui. Você acredita? Eu falei, acredito, amém. Ele já profetizou, né? Você já vê que a pessoa tem fé, já chega profetizando. E aí, no meio da gravação, a gente tava falando sobre milagres e curas e tal, e a gente viveu milagres aqui mesmo. Aqui no estúdio da Hub, a gente viveu milagres. Ele tava falando comigo e, de repente, o Espírito Santo falou algo no coração dele, e ele falou pra uma pessoa aqui da Hub. E aí, quando acabou a gravação, a gente até estourou a bateria da câmera. Eu falei, eu quero ficar falando aqui com ele porque tava demais. E aí a gente conversou aqui, a gente orou, a gente viu realmente Deus agindo. Então, foi um episódio assim muito especial, me esclareceu muita coisa. E hoje, contando pra vocês do dia da gravação desse episódio, do último episódio da primeira temporada, a gente também presenciou um milagre, uma cura. Eu tenho um grupo de meninas que eu ministro uma célula, eu e a minha amiga. E ontem a gente teve essa célula, a gente orou por um transplante de um pulmão que estava para sair há muito tempo. E hoje, antes de gravar esse episódio, eu recebi a ligação de que o transplante saiu, gente. E a menina estava esperando 2 anos e meio por esse transplante. Então, assim, Deus continua agindo, Deus continua operando milagres na minha, na sua, na vida das pessoas. Basta você ter fé e você buscar. O 7º trecho, gente, é muito, muito, muito especial. E eu tenho certeza que você já passou por isso na sua vida, de você fazer um plano, você criar todo um planejamento, você sonhar, idealizar e, de repente, não deu certo. Quantas vezes já aconteceu isso na sua vida? Na minha vida, já aconteceram inúmeras vezes. Eu já contei que eu quis ser atriz e não deu certo. E este convidado, que é o Norton Mello, ele é personal das celebridades, enfim, tá bombando aí na internet. Ele compartilhou com a gente que o sonho dele era ser jogador de futebol. Então, ele fez isso a vida inteira, se dedicou toda uma vida pro futebol. E, de repente, chegou lá nos Estados Unidos, batalhou e não deu certo. Então, ele se viu assim, cara, tudo que eu fiz deu errado. Tudo que eu bolei deu errado, e agora? Aí ele pega e conta essa parte da história pra você, que vamos conferir agora. Eu imagino que a sua vida é um carro e você está dirigindo esse carro, tá? E você está lá no caminho do sonho que você quis, nos seus objetivos. No caso, o seu era o futebol, tal, Exato. O meu era atriz. Exato, você e a está gente indo tá no seu ali. caminho. E aí esse caminho, lógico, ele vai ter buracos, vai ter lombada, vai ter um monte de coisa. E você vai ralando um pouco o seu carro, vai batendo o espelhinho ali, não sei o quê, fura um pneu, volta. Você vai seguindo o seu caminho, você está dirigindo ali. Mas aí no meio desse caminho todo... Depois você dá umas batidinhas. Depois você dá umas batidinhas, tem um cara no meio desse caminho fazendo sinal ali para você. E aí esse cara é Jesus. E aí você, putz, encontrei Jesus no meu caminho. Que é o que acontece com as pessoas
vou deixar Jesus entrar na minha vida, né? A sua vida é seu carro. E você abre a porta para ele entrar, e ele entra na sua vida, né? E você fala, putz, agora eu tenho Jesus na minha vida. Jesus, tô indo nesse caminho aqui, meus sonhos, não sei o quê. Você apresenta para Jesus e você vai indo. Jesus, vem comigo, ó. Tô indo aqui. Exatamente. Jesus, senta aí, brother. Senta É aí. nóis. Aí você vai indo. Mas você continua batendo, furando pneu, um monte de coisa. Você fala assim, pô, o que tá acontecendo se eu tô com Jesus? Eu chamei Jesus para entrar na minha vida, eu aceitei ele na minha vida, por que tá acontecendo isso? É até o momento que Jesus, ele vira para você e fala assim, ó, no momento que eu entrei na sua vida, no seu carro, onde eu devia estar sentado é no banco do motorista. E não no banco do passageiro onde você me deixou. Quantas vezes a gente já colocou Jesus no banco do passageiro? Eu já fiz isso, ó, gente, muito, muito, muito tempo. E quando eu fiz exatamente isso que o Norton fez, que eu saí do banco do motorista, do volante e deixei Deus guiar o meu caminho, a minha vida, as coisas mudaram. Então, o que eu queria falar pra você hoje é, o não de Deus é sim pra muita coisa. Às vezes o não que você tá recebendo hoje é sim pra muitas coisas, sabe? Eu recebi muitos nãos. Muito teste de novela. Cheguei ali na reta final, teste da novela das 9. O papel da minha vida. Gente, eu orei demais por aquilo. Vocês não estão entendendo. E não. E esse não, mais o outro não, mais o outro não, foi o sim pra tudo que eu tô vivendo hoje no Positivamente. Então, se você tá recebendo não, continua fazendo o seu, continua agindo, sabe? O Norton, ele deixou Deus entrar, né? Ele deixou Deus guiar, mas ele continuou trabalhando, ele continuou se esforçando e hoje ele tá vivendo coisas sobrenaturais. Então, confia nos planos de Deus, não se abale e escuta esse podcast com o Norton, que eu tenho certeza que você vai ficar muito impactado, porque hoje ele tá vivendo coisas que ele nunca imaginou, que Deus imaginava pra vida dele e que se ele não tivesse obedecido e ficado calmo, se ele tivesse ficado revoltado, ele não estaria vivendo, sabe? Então, escuta esse podcast que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e vai aprender a confiar mais em Deus e deixar ele guiar o seu carro. O último trecho que eu separei para vocês é um trecho de muita responsabilidade, um podcast que trouxe muito conhecimento para mim também, que é o quê? Jesus versus religião, com o pastor Zé Bruno e vocalista da banda Resgate. Gente, o meu Instagram pegou fogo quando eu postei que eu tinha falado com ele, que eu tinha feito o podcast com ele. As pessoas realmente admiram muito ele. E depois, quando eu gravei, eu entendi, porque é realmente um homem com muita sabedoria. Ele realmente me explicou sobre ser religioso, sobre como Jesus lidava com os religiosos da época, sobre você não colocar sua fé em uma pessoa, em uma instituição, e sim em Deus que habita dentro de você. Então, vamos aprender um pouquinho aí com o Zé. O que ele fala sobre Jesus e religião? A religião se tornou um grande negócio. E é contra isso, Jesus era um estorvo para a religião. Porque ele fala sobre a liberdade, ele fala sobre Deus e o homem. Ele tira do homem essas garras de gente que diz, olha, se você não estiver na minha religião, na minha igreja, no meu culto, quando eu pregar, você não será abençoado. E Jesus diz, para com isso não existe. Deus está aqui para todo mundo. Agora, é óbvio que se todo mundo crer no mesmo Cristo, e crer no mesmo evangelho, eles vão se reunir e vão amar a Deus da mesma forma e vão pregar as mesmas coisas, porque é o mesmo Deus dentro de todos eles. Mas isso não aconteceu de forma externa e não para benefício de alguém. Aconteceu porque houve algo dentro de cada uma dessas pessoas. Então tudo que Jesus dizia batia de frente, né? E não é diferente dos dias de hoje. Você tem as oligarquias, você tem os impérios, as famílias imperiais, os líderes e os donos das religiões, que têm os seus conluios e os seus apoios políticos, têm seus benefícios, têm seus dividendos e imprimem medo. Caraca, uau. Gente, volta aí, escuta de novo, vai lá no podcast do Zé, porque é realmente uma metanoia, uma transformação de mente. Que é isso, sabe? A gente entender que Deus, ele habita em nós, ele está conosco. Então, é claro que a gente vai querer sim fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, de ter amigos para compartilhar, mas o homem tem a mania de idolatrar pessoas, idolatrar instituições, e não, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, gostei muito da maneira como ele falou, a clareza com que ele ensinou. Foi um podcast que me enriqueceu demais e que a gente possa realmente voltar o nosso coração para Jesus, para Deus, e não para as pessoas, e não para rituais e tradição. Porque às vezes a gente faz aquilo porque a gente tem que fazer.
porque a gente foi ensinado a fazer. E não do nosso coração. E isso não vale nada para Deus. Deus, ele olha o nosso coração. Então, se você tem algum ritual, alguma coisa que você nem sabe porque você faz, reavalie esse ritual, sabe? E realmente coloque o seu coração em tudo que você for fazer. Seja ler a Bíblia, seja falar com alguém, seja orar com alguém, seja participar de uma célula. Qualquer coisa que você fizer, faça de todo o coração. E esses foram os trechos que eu separei pra vocês. Eu tenho certeza que vocês amaram, porque até aqui gravando eu revivi todos esses momentos e foi muito especial. E, gente, pra finalizar esse episódio, pra finalizar essa primeira temporada, eu fiquei pensando o que eu deveria falar, eu conversei com a produção e eu resolvi abrir meu coração pra vocês, realmente falar o que tá no meu coração, ser sincera, sabe? E primeira coisa que eu queria fazer aqui é agradecer a todos vocês que estão ouvindo, que acompanham positivamente, que escutam a gente, que mandam feedback, que abrem o seu coração pra mim lá no Instagram. Gente, eu queria contar pra vocês que eu sonhei com vocês, sabe? Ai, eu já sabia que eu ia chorar, que droga. O Positivamente é realmente um sonho. É a segunda vez que eu choro nesse podcast. E assim, eu sempre soube que eu tinha o dom da comunicação. Eu sempre soube que eu sabia falar muito bem, mas eu nunca tinha entendido o meu propósito de vida. E o Positivamente, ele me mostrou para o que eu nasci, sabe? Que é para falar do amor de Deus, falar desse amor que preenche, que transborda, que cura. Então, assim, eu sou muito grata por ver esse projeto acontecendo, por ver vocês ouvindo, compartilhando, sabe? É realmente algo que eu faço com muito amor, o pessoal aqui da Hub faz com muito amor, a gente dedica muito tempo pra você ser tocado, pra você viver melhor, pra você. É tudo pra vocês. Então, eu sonhei com vocês e hoje ver isso acontecendo, tá aqui falando do último episódio da primeira temporada, é realmente uma realização de um sonho. E eu queria contar pra vocês um pouquinho como ele começou, sabe? Eu já estava no meu processo com Deus, eu já sabia que em algum momento Deus ia me chamar para falar da palavra dele, mas o que eu queria falar aqui com vocês hoje é sobre encorajamento, sabe? É você realmente pôr a mão na massa, é você realmente fazer, porque quando o pessoal da Hub, eles vieram falar comigo pra gente falar sobre esse universo cristão, que hoje vem crescendo cada vez mais, pra gente produzir conteúdo pro público cristão, eu falei, uau, é realmente Deus me colocando no centro da vontade dele. E aí a gente viu muitos empecilhos, esse projeto começou lá em novembro, a gente começou a conversar, e aí era com outras pessoas, essas pessoas saíram, entraram, a gente começou a bolar quem seria nosso público, qual seria o nome. Gente, é muita coisa pra ver isso acontecendo, sabe? É um processo gigantesco. E a gente, assim, sonhar com os convidados, sonhar com os temas, bolar, criar e ver acontecendo é realmente muito especial. Então, a gente enfrentou muitos desafios, não foi fácil. Enquanto a gente estava criando todo esse projeto, o pessoal da Hub Media estava construindo o tão desejado estúdio e eles passaram por muitos desafios. Demorou muito, atrasou muito. Eles estouraram tudo que podia estourar. A gente não via acontecendo, parece, sabe? E aí, quando foi ficar pronto, adivinha o que aconteceu? Coronavírus chegou na nossa vida. E a gente falou assim, cara, parece que não é pra gente fazer. Parece que tá acontecendo tudo pra gente não fazer. E aí Deus falou muito forte no meu coração. Nada vai parar um plano meu. Nada vai parar um projeto que eu coloquei no seu coração, que eu coloquei no coração das pessoas. Então eu falei pro Cacau, pro pessoal aqui da Hub, nada vai parar o Positivamente. Nada. E aí a gente pegou e foi. E então Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração que nada ia parar, sabe? E eu senti uma força, assim, gente, sobrenatural mesmo, sobrenatural. Por isso que eu falo pra vocês, não é sobre nós, mas é sobre quem habita em nós. Então, a gente criou toda uma estratégia, um estúdio e tal. E o que eu queria falar pra vocês hoje é, como que a gente começou a fazer? Por Zoom. Então a gente contratou a equipe por Zoom, a gente fez as primeiras gravações por Zoom, foi tudo. Desculpa, Jé, não queria te cortar. Fala, porque as pessoas não vão saber. É verdade. Por videoconferência. Tá, por videoconferência. Vai, Tá. Como que a gente começou por videoconferência? Tá.
Então a gente criou toda uma coisa, não, porque o estúdio tinha que estar pronto, tinha que ter um melhor microfone, tinha que ter... Às vezes a gente fica criando essas coisas na nossa cabeça para poder dar o start, né? Mas Deus mostrou que você só precisa ter uma boa vontade, pessoas engajadas e fazer. Porque como que a gente começou a fazer? Por videoconferência, gente. A gente contratou a equipe por videoconferência, a gente fez todas as reuniões por videoconferência, a gente gravou os, sei lá, primeiros episódios, tudo por videoconferência e foi acontecendo. Então, assim, o que eu queria falar aqui pra vocês é, faça. Às vezes a gente acha que precisa de tal coisa, de tal negócio, de tal lugar e fica colocando esses empecilhos, mas não. Deus só precisa da sua boa vontade, do seu tempo, que é tudo de mais valioso que você tem. Então, a gente enfrentou esses desafios, o coronavírus, glória a Deus, não parou o nosso projeto. A gente passou por coisas maravilhosas, vivenciamos milagres aqui no estúdio. Peraí, preciso dar uma colada aqui, gente. Tá. A gente vivenciou milagres aqui no estúdio. Eu vejo muitas obras de Deus, assim. E então, como ser humano, como eu falei pra vocês, como ser humano e como profissional, o Positivamente me agregou demais. Como pessoal, assim, como Jéssica mesmo, eu aprendi muitas coisas. Deus fala comigo. A cada gravação, gente, Deus fala comigo. E Ele me mostra o lado que eu devo seguir, aonde eu preciso mudar, sabe? Também ganhei muitos amigos. Aqui que eu falei pra vocês, a Bruna, o Léo Feltrin, o Norton Mello, Mari Simas, Felipe Simas. Então, assim, eu só consigo sentir gratidão por esse projeto. E também no lado profissional. Acho que eu dei uma melhorada, né? Do primeiro episódio até hoje. Alguns vícios de linguagem, timidez, enfim. Tímida eu nunca fui, né, gente? Mas assim, dei uma melhorada. Então, hoje eu entendo o meu propósito. Hoje ele é muito claro pra mim. Hoje eu vejo Deus honrando a vida das pessoas aqui da Hub, da equipe, os corações sendo atingidos. Então, cada pessoa que manda um feedback é tipo assim, eu falo assim, tudo vale a pena, sabe? Tudo vale a pena quando a gente entende que a gente tá nessa vida que não é para nos satisfazer, mas é para ajudar o próximo. E quando a gente ajuda o próximo, a gente se ajuda 3.000 vezes mais. Então, eu queria muito agradecer toda a equipe da Hub Media. Queria agradecer a Wendy, o Edu, o Tássio, pessoas maravilhosas que eu vou levar pro meu coração, assim. A gente já deu umas surtadas, a gente tem os nossos momentos ali. Cadê não sei o quê? Não tá pronto, nananã? Não mandou? Mas, assim, muito obrigada pra vocês que fizeram isso acontecer nessa primeira temporada e as outras que estão por vir. Eu realmente sou muito, muito, muito grata. E eu sempre falo essa frase, pode até estar um pouco batida, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E pessoas também, né? E o Positivamente gerou tantos frutos que vocês vão poder conferir na segunda temporada, frutos do Positivamente. Pessoas que o Positivamente uniu falando de Deus juntas, sabe? Eu não vou falar muito aqui, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente olha com muito carinho tudo que vocês falam, gente. Todos os comentários, todos os feedbacks. Continuem mandando, continuem contando o seu testemunho, aquilo que Deus vem falando com você, porque nos dá força pra continuar. Dá força pra gente superar os nossos limites, superar o cansaço. E eu tô falando aqui com vocês, o meu coração tá fervendo, eu tô com o coração muito acelerada, porque realmente eu sinto que esse é o projeto da minha vida, sabe? É realmente algo que Deus me colocou no colo e eu tento entregar pra vocês com muita excelência. E o pessoal da Hub também. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Compartilhe esse episódio, que eu tenho certeza que muita gente vai conhecer o Positivamente através desse episódio. E eu queria que você realmente aguardasse ansioso e ansiosa a segunda temporada, porque vem um quadro novo aí pra você, que vai falar com o seu coração, eu tenho certeza. E é isso, né? E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. A gente se vê nas nossas redes sociais, nesse tempinho aí que a gente vai ficar de férias. Brincadeira, férias não tem nada, porque a gente vai estar trabalhando pra você, pra ter mais conteúdo. Manda lá no nosso Instagram. A gente vai postar curiosidades, vamos postar algumas coisas diferentes pra vocês. E manda seu feedback, o que você tá achando, você tá gostando, convidados que você gostaria que a gente também chamasse, porque isso é muito importante. A gente precisa ter ideias o tempo todo, temas o tempo todo. Fala
lá comigo no meu pessoal, no do Positivamente, que tudo isso aqui é pra você. Então, Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe você que tá compartilhando, que tá falando do Positivamente, porque é realmente do meu coração, do coração de Deus pro meu coração, pro seu coração. Um beijo enorme, fica com Deus e até a segunda temporada. Um beijo!